Bom, olá, mais uma vez aqui. Aliás, mais uma vez aqui, mas agora estreando o i9 B2C, que é um podcast que traz o universo da relação entre empresa e consumidor. E o nosso lema, e um tema que é lema ao mesmo tempo, nós vamos em busca da relação perfeita entre empresa e consumidor. É como se fosse em busca da batida perfeita, em busca da onda perfeita. E estamos aqui com uma pessoa especial, né? Que, se falar de batida perfeita, bate muito bem no baixo, no contrabaixo, é um mestre disso, entende de batida, né? Que é o Bruno Bernardes, né? Uma das maiores autoridades em vendas daqui da região. Né? Nem tanto, mestre, nem tanto. Quiçá do Brasil e do mundo. Legal. Porque ideias muito relevantes que ele traz para nós, inclusive de forma gratuita e franca, né? Ele coloca isso de uma forma muito simples, uma linguagem popular até, né? Para que fique entendido em todas as esferas. Então, Bruno, muito obrigado, né, pela sua participação. Valeu. Aqui no podcast, a gente abrindo com chave de ouro. Então, vou me apresentar aqui também, que é o que eu decidi me apresentar de início, mas o mais importante é apresentar o convidado. O meu nome é Ramires Salciano, eu sou consultor empresarial, também treinador, faço instrução e treinamento. Tenho alguns livros escritos, e alguns livros estão aqui, serão temas de nossa conversa hoje. Também escrevo, sou autor de alguns livros e também faço palestras, assim como o Bruno também é palestrante. Né? E Bruno é perito nessa parte de vendas. Então, nosso convidado de hoje, eu gostaria que você falasse aqui o que você faz, como que você faz, Maravilha. Qual é a sua atuação e qual é a sua predisposição em fazer um diferencial dentro do que você faz. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Eu, de antemão, quero agradecer o convite do Ramires. É um cara que eu acho que eu conheci talvez um pouco mais de 2 ou 3 meses, mas eu tenho a percepção que a gente se conhece muito antes disso. E tenho que dizer que eu acho que eu nunca saí igual de cada vez que a gente conversou, eu nunca saí a mesma pessoa, tá? Então, como ele já disse, meu nome é Bruno Bernardes, tenho 44 anos, eu sou natural aqui de Bauru, né? Nós estamos falando de Bauru. Trabalho com produção gráfica há 30 anos. Comecei na empresa da família e tal. E há 15 anos eu me dedico às vendas consultivas, que é uma coisa que está ficando cada dia mais evidente, né? Hoje, se você não conhece muito bem o seu cliente, às vezes nem justifica você ter um produto. E nos últimos 2 anos eu tenho procurado, a convite de vários amigos, a gente estava falando agora há pouco aqui em off do Wagner Paiva, alguns amigos me convidaram para palestrar, para distribuir um pouco desse conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos. Porque vendas ainda, apesar de tudo, ainda tem um estigma de uma profissão de que não precisa muita de formação, que não precisa de muito desenvolvimento, e isso é um equívoco pesado. Hoje, uma empresa não existe se ela não tiver vendas, e se as vendas não forem feitas de maneira inteligente, elas não geram o resultado que a empresa realmente precisa. E é isso. Eu sou casado com a Cris, tenho 2 filhos, a Lorena de 12 e o Telzinho que faz 6 anos agora no mês que vem. E aí eu repito mais uma vez, Salciano, obrigado pelo convite. Vamos fazer essa conversa aí. De nada. Vamos fazer acontecer. Primeiro é um prazer, né? Estar com uma pessoa que a gente tem a reciprocidade no sentimento ao se conhecer. Sem dúvida. Sem dúvida. A primeira vez que eu encontrei com o Bruno, a gente marcou de se encontrar, de bater um papo. E era para ser muito rápido, inclusive, de meia hora, no máximo, né? Era estourando meia hora. A gente passou mais de 1 hora conversando e se não tivesse alguém... Se as agendas permitissem, ficaria umas 4 horas. Depois a gente permaneceria. Mais tempo conversando cada vez mais. Então isso aí é um sinal de podcast. Né? Quando o primeiro convidado, a primeira coisa que veio na cabeça foi o Bruno Bernardes. Que legal. Né? Apesar do podcast ter aqui um prazo, né, em um outro momento a gente vai, de repente, virar uma noite, ou fazer uma coisa num podcast futuro, quem sabe. Sem dúvida. Mas hoje, o tema central que nós vamos abordar aqui são as vendas e atendimento que encantam no setor público e privado. Então, trabalhar sobre essa esfera, né, essa dualidade público-privado, Bruno,
Como que você coloca essa questão, né, dentro da diferença entre vender um produto e vender um serviço público? Né? Vender um produto público, vender um serviço público. O setor público, de modo geral, ele vende, entre aspas, serviço. Serviço, dificilmente né? vende produto. Não tem exatamente um produto no público. Mas na sua expertise e na sua experiência, qual é a diferença entre essa venda do setor privado e do setor público? E se existe essa diferença, qual é o ponto de melhoria que pode acontecer em ambas? Eu acho que eu vejo, a gente já teve uma conversa aqui em off, eu vejo com bastante distinção o que nós temos na iniciativa privada e no público, principalmente no atendimento propriamente dito. Porque por mais que haja um produto, Ramires, sempre há um serviço. O atendimento é serviço. Então você pode comprar um carro, mas o processo de venda é um serviço. São duas pessoas ali. E a gente sabe, falando principalmente da realidade Brasil, de que o atendimento em setor público é sempre precário. Sempre. Não sei. Tem alguns casos de sucesso que a gente sabe de algumas instituições, alguns órgãos que conseguem ter um atendimento um pouco melhor. Mas sabe, Ramires, eu acho que é uma coisa que você vai reforçar. Aqueles setores ou aquelas empresas que conseguem realmente oferecer um atendimento melhor são aquelas que conseguem olhar a pessoa. Que conseguem entender que do outro lado ali tem uma pessoa. Então, assim, como a minha praia é vendas, quando eu estou com o meu cliente, eu tenho que olhar para ele como um ser humano. Eu tenho que respeitar aquela pessoa que está ali na frente. E essa é a expectativa que a gente tem hoje no atendimento público, por exemplo. E a gente sabe de alguns casos aí que começam a transparecer, aonde existe também um cuidado do órgão gestor, daquele servidor público, por exemplo, com o cuidado da qualidade de vida dele, da qualidade de trabalho, né? NR1 tá vindo aí para dar uma ajudada nisso daí, né? Isso, exatamente. Então eu acho que a gente tem uma tendência no futuro a começar a melhorar essa coisa do setor público com relação ao atendimento, tá? A expectativa é positiva. Não tenho grande experiência como servidor, tenho como cliente, né? Como cidadão. Mas eu acho que a gente tá numa tendência aí de melhorar, viu, cara? E aí, contribuição que eu poderia dar, cara, é olhar para esse servidor, respeitar ele, para que ele consiga respeitar o cidadão que está ali na frente, comprando, entre aspas, o serviço que ele está ali oferecendo, enfim. Eu concordo em número e grau contigo. Eu acho que é isso. E acredito que essa perspectiva de melhoria, inclusive com essa questão que você abordou agora da NR1, traz um avanço muito grande para essa perspectiva. Por quê? O atendimento precede a venda. Né? Sem um bom atendimento, a possibilidade de venda ela é muito pequena. Sim. Então, a venda hoje, como você falou, tem que ser hoje focada na pessoa. Na pessoa, né? Sem dúvida. E aí chegamos num ponto. Né? Que pessoa é essa? A gente estava até conversando em off sobre essa questão de pessoa. Porque hoje falamos bastante sobre essa narrativa de pessoas. Eu atendo pessoas, eu gosto de pessoas, tem que dar o foco em pessoas. O próprio grande Kotler, né? Eu trouxe aqui para a gente intensificar o papo. O Papa, né? O Papa do marketing, né? Para quem conhece. Esse é um exemplar que eu guardo com carinho. Eu tenho mais exemplares do Kotler, mas esse aqui e o outro, que tem a capa azul, que é um dos primeiros, eu guardo um pouquinho porque tem coisas neles que marcaram, né? Que é a criação do 5º P. Então eu achei legal o dia que você comentou isso num bate-papo nosso. Isso, a criação do 5º P. Então nós temos aí os 4 P's de marketing, que é conhecido, né? Que é o produto, preço, promoção e praça, que é o ponto. É o ponto. Até aí, ok. Mas o 5º P é pessoas. E pessoas, ela vai dentro do conceito da persona. E não necessariamente da pessoa humana só. Isso dentro do mundo corporativo, Sim. seja ele público ou privado. Porque no mundo particular, né, funciona a análise psicológica da pessoa, tudo certo. Inclusive o DISC aplica isso e outros métodos similares ao DISC. Arquétipos, né, que é diferente do DISC, aplica essa questão. Só que isso para a persona,
né, no âmbito do consumidor, do consumo, já envolve questões monetárias de custo-benefício. A persona, ela tem dentro do seu contexto o custo-benefício. E quando é o custo, não é apenas pecuniário, monetário. Sim. É o custo de vida. Sim. Né? É o tempo dela empregada. Tempo, né? A disponibilidade ali, a satisfação dela, tanto emocional quanto de relação de troca, né? O conforto. Conforto, sim, mental, sim, comodidade, físico, conveniência. Né? Então, tudo isso traz para o universo da pessoa. Então, quando pensar a pessoa dessa perspectiva, a gente consegue entrar. E nessa perspectiva que a gente acabou de colocar aqui, né, nesse contexto, qual foi para você, Bruno, o melhor atendimento que você já recebeu? Sem citar nomes, claro, não precisa. Sim. E se quiser citar, não vejo grandes problemas também. E qual foi o melhor e o pior? E dos dois, qual foi o ponto que mais que mais te marcou para uma reflexão profunda? Se houve essa reflexão. Eu vou dar um exemplo no mesmo segmento de negócio, que é uma coisa que sempre chamou minha atenção, e eu fui desafiado por um cliente há uns 2 meses atrás a tentar mudar um pouquinho esse paradigma. Setor alimentício. Essa cliente me colocou assim: Bruno, é difícil você imaginar que o garçom, né, a garçonete, enfim, enxerga aquilo como uma carreira. É um fato. Geralmente são empregos temporários, né, início de carreira e tal. No entanto, aquele que está ali como garçom e, enfim, atendente de restaurante, ele está servindo. Sendo um ser humano a outro ser humano. Então, quando você chega num restaurante, num barzinho e tal, e você percebe a atenção, o cuidado, a personalização do atendimento ali na figura do garçom, que te pergunta o que você gosta, qual é o seu nome, te chama pelo nome, tá sempre atento com você. Ali que você percebe que tem uma experiência que vai além do paladar, né? No caso de um restaurante, mas assim, essa experiência do ambiente, da conveniência, da satisfação, por estar sendo servido, por estar sendo bem atendido. O outro lado disso também é válido, quando o cliente respeita aquele que está ali trabalhando, trata ele bem, respeita às vezes algumas limitações que a própria casa tem e tal. Então, os 2 exemplos que eu vou dar em cima disso. Você sente quando você se sente bem quando você está sendo bem atendido, por exemplo, num restaurante. E quando você está sendo mal atendido, você sente também. Então, acho que ali é um exemplo eu já tive as 2 experiências. De estar num restaurante, de estar num bar, por exemplo, e perceber que a pessoa que está ali, ela está dedicada a lhe atender bem, tá? Muito além do cardápio. E o contrário, né? Quando você sente que ali você está, entre aspas, até incomodando quem está ali trabalhando e servindo. Um exemplo que eu poderia dar aqui positivo é o padrão de atendimento Outback. É muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Realmente. E é um negócio que dá para replicar. E foi isso que essa cliente me desafiou. Falou: Bruno, imagina eu trazer para o meu restaurante a experiência de atendimento Outback. Sorriso no rosto. Você pode chegar no pior dia da sua vida no Outback, você vai sair sorrindo. Porque eles estão ali o tempo todo sorrindo, motivados. Você vê que tem padronização, mas sem engessamento, né? É a padronização, mas sem engessamento. Isso, exatamente. E não tem como você não sair satisfeito dali. Verdade. E às vezes você consegue estar, às vezes, num restaurante com um ótimo cardápio e com um péssimo serviço. Então, assim, eu acho que essa é uma experiência que eu já vivenciei. Fui desafiado, a gente está fazendo alguns treinamentos lá para tentar criar talvez a palavra seja persona, para esse garçom. A gente falou: olha, cara, você está aqui recebendo pessoas e, assim, é um momento de lazer, de satisfação, de felicidade. Às vezes é uma comemoração. E às vezes você estraga a noite de uma família porque você não conseguiu colocar um sorriso no rosto. E ali naquele momento você precisa sorrir. Isso é uma coisa que em vendas a gente sempre fala. A casa está caindo, mas eu estou aqui de pé trabalhando, né? Recebendo bem com quem eu tenho que lidar ali no meu dia a dia do trabalho. Né? Exato. E outra, é isso. Você falou uma coisa muito bacana agora, principalmente quem é atendimento ao público. Sim. Né? Sim. Garçom, por exemplo.
sorriso no rosto e na voz. Eu aprendi esse termo, não sei se é um termo novo para você, mas para mim foi na época, na pandemia, eu tive que trabalhar numa empresa de telemarketing. Sim. Conhecida aqui da região, inclusive. Sim. Eu trabalhava com instrutoria, com professor, dando aula na época, e fechou tudo. Naquela bagunça, né? Fechou, demitiu todo mundo. E para ter receita, juntamos eu e minha esposa e falou assim, vamos trabalhar disso, porque isso está contratando. E a gente precisa manter. Sim, não. Pagar aluguel, comprar comida, era o que dava para comprar. Todo mundo, naquela época, todo mundo saiu da caixinha, cara. Exato. Eu fui vender produtos que não eram do meu nicho, mas porque tinha oportunidade. Meu nicho parou, tinha oportunidade no outro, bicho. Em 15 dias eu já estava vendendo um outro produto. Perfeito. Todo mundo deu uma virada de chave. Eu, por exemplo, eu tenho formação em marketing, mas eu não me considero um bom vendedor. Mas as pessoas me consideram quando eu paro para vender um produto deles. Sim. Às vezes eu não consigo vender o meu. Pela técnica. Tão bem. Pela técnica. Só que as pessoas falam que eu vendo muito bem o meu peixe. Mas é aquela questão. Quem está de fora consegue enxergar melhor do que a si próprio. O santo de casa não faz milagre. Aquela conversa. Exatamente. A casa do ferreiro. A casa do ferreiro, espeto de pau, e aí por aí vai. O que tem de tema para ver isso. E nessa época que eu comecei a verificar essa questão, os treinadores lá me falaram, Ramires, você é um dos poucos aqui que trabalha sorriso na voz. Você está de parabéns. Sorriso na voz. Eu já ouvi esse termo. E eu falei, nossa, sorriso na voz, que interessante. Eles me explicaram, o cliente chega esbravejando com você, xingando. Lógico que vai trabalhar com telemarketing, sabe o que é isso. Vai fazer cobrança ou vai vender alguma coisa. O pessoal tá ligando, é uma situação delicada. Fato. Vai ligar em uma situação inesperada, sem marcar para ligar. É como se chegar uma visita na sua casa e você não estava esperando. Não estava esperando. Exato. Se for uma pessoa desconhecida totalmente, você não vai aceitar que entre na sua casa e pronto. Mas se for uma pessoa conhecida, talvez você pondere. Enfim, tem essa questão. E com qualquer xingamento, eu me blindava, como pessoa, como profissional, e tinha comigo que ele não estava falando isso comigo. Ele estava apenas manifestando a insatisfação dele pelo sistema. Você era o mensageiro e não o dono da mensagem. Exatamente, eu sou apenas o carteiro. O carteiro, você não é o escritor da carta. Eu sou o carteiro. É verdade. E durante a conversa, da maneira que eu recebia os insultos, e repassava para ele sem insulto, e compreendia o lado dele e tal, eu começava a converter de leve. Na primeira ligação e tal, ele não gostava. Numa segunda ligação, no outro momento, ele, além de aceitar a proposta para realizar o pagamento, quitar, ele acabava se tornando corriqueiro. Tanto que muitos clientes, na época dessa empresa que eu trabalhei, retornavam à ligação, quando ficavam de responder a ligação, e pediam para falar comigo. Não podia, que tem uma esteira, Tem toda uma esteira, tem toda uma programação de produção. Lá não cai uma pessoa para me atender necessariamente, são várias pessoas aleatórias, cai a ligação uma atrás da outra. A gente tinha 3 minutos para converter, no máximo. Sim. Porque é uma máquina, né? No máximo, 3 minutos. 3 minutos não converteu, a ligação cai e entra outra. Ramires, é legal o que você falou, porque me lembra de 2 aspectos que aí, aqui o vendedor falando, O vendedor ele tem 2 pilares, dentre vários, mas tem 2 pilares que são muito importantes para ele tratar na carreira dele. Primeiro, inteligência emocional. Tá? Vendas é a profissão da rejeição. Tá? Você vai ser mais rejeitado do que aceito. É mais não do que sim. Tá? E segundo, autoestima. E eu aprendi uma coisa. Aprendi isso em terapia, viu, gente? Recomendo para todo mundo. Cara, autoestima é uma blindagem que você tem que ter. Então, o que te falam, o que te oferecem, o que te agridem, nunca pode atingir sua autoestima. Eu sei, não é fácil. Você chega às vezes no final do dia, você tomou 30 nãos, aquele sim ainda não veio, você foi ofendido, às vezes a pessoa te jogou uma merda que aconteceu na vida dela em você. Mas a sua autoestima, ela precisa estar blindada, E se foi um dia difícil, outro cara, eu aprendi com um cara também sensacional, que é o Ricardo Jordão. Uma pessoa foda, uma pessoa boa, no que faz, não tem 2 dias ruins. Então, se hoje foi um dia ruim, amanhã eu vou ter um dia melhor. Exato. Vou reanalisar, vou me reposicionar, mas é isso, inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções e as emoções que vêm até você. Exato. E autoestima blindada, cara. Blindagem de autoestima é um negócio que
vale muito você buscar, sabe, conhecimento, buscar informação, buscar apoio psicológico, terapêutico, para você cuidar da sua autoestima. Exato. É um valor sensacional. Estamos nessa seara aí de transformar clientes insatisfeitos em fãs. Então esses clientes, alguns clientes lá, se tornaram meus fãs, a ponto de ligar para a instituição. Sim. Né? E eu não tenho acesso de ligar para de o cliente ligar para mim e receber ligação dessa forma dentro de um ambiente de call center. Não dá para fazer isso. A metodologia não permite isso. Não permite, né? É diferente. E isso incomodou muita gente. E aí é não só a emocional para com o cliente, mas para com os colegas e superiores. Naturalmente. Então os superiores se sentiam, inclusive, chateados por essa questão que fugia minha alçada. Não foi eu que pedi para que ele ligasse. O bom trabalho incomoda, viu? Tem gente que acha que o mau trabalho incomoda. Não, o bom trabalho também incomoda bastante. É nesse ponto que eu queria tocar contigo. Né? Sobre o atendimento, para que você comentasse comigo, um atendimento que salvou uma venda perdida. Né? A ponto de que você conseguiu salvar uma venda perdida, mas o atendimento salvou. Então, esse parecido com o que eu falei agora aqui, um exemplo seu que você com certeza deve ter um atendimento desse. Já tiveram situações bem curiosas da gente fazer essa reversão da conversão, né? Isso. E coincidentemente, a hora que a gente sair daqui, eu tenho um compromisso, até o final da tarde, a cliente pediu para passar na loja, que a gente vai fazer um realinhamento de expectativas. Por quê? Ela me disse da seguinte maneira. Primeiro, ela recebe o produto e não ficou na expectativa que ela tinha. Teve um erro técnico e assim, ela não ficou satisfeita. E aí, conversando, ela fez a devolução, a empresa devolveu a empresa. Eu sou representante comercial dessa empresa, né, dessa indústria, e ela fez a devolução da mercadoria e pediu o estorno do dinheiro e tudo tal. Mas conversando com ela, ela disse assim, olha, Bruno, eu quero dar uma segunda chance para a empresa, principalmente pelo atendimento que você ofereceu. Porque você fez todo o atendimento pré-venda, todo o desenvolvimento do produto, ficou evidente que foi alguma falha técnica, às vezes até a minha falha, às vezes eu quebrei alguma informação durante o processo de início da produção, né? A gente fala da formatação do produto para ele começar a ser produzido, eu trabalho com embalagens personalizadas, né? Então eu posso até ter cometido alguma falha, mas o retorno positivo que eu tive dela foi disso, não, Bruno, volta aqui, vamos realinhar as expectativas. Talvez eu tenha comprado errado, talvez você tenha vendido errado, mas assim, a gente vai reverter essa situação. Então, eu tive várias oportunidades disso acontecer. Porque, voltando lá um pouquinho atrás, nas fases de um processo de venda, quando você prospecta um cliente e faz a primeira apresentação, em algum momento é interessante que você faça o alinhamento de expectativas. Porque, sim, às vezes as pessoas imaginam uma coisa na cabeça, principalmente quando você vai mexer com um produto que tem muito emocional. Eu acho que todo produto é muito emocional, mas alguns são mais sensíveis. O produto que eu trabalho, por exemplo, às vezes o sonho daquela lojista é ter a primeira sacola personalizada dela. E ela vai fazer um investimento relativamente alto. Então ela, às vezes, cria uma expectativa muito alta na cabeça. Mesmo com as amostras, mesmo com os códigos das cores, tudo, às vezes a expectativa fica um pouco maior de quando o produto chega em realidade. Então esse alinhamento é sempre muito importante. E aí, voltando ao exemplo que eu dei, esse bate-papo que eu vou ter com ela ainda hoje, vai ser nesse sentido. Realinhar as expectativas, saber onde cada um errou, né? Mesmo lembrando que a empresa teve uma entrega técnica errada, teve um critério técnico errado. Mas além disso, a expectativa dela estava um pouco maior que o produto. A gente vai realinhar e a gente vai obter sucesso. Essa é a questão. O vendedor ele precisa saber superar as situações que são, enfim, adversas, né? O insucesso não é o fim o insucesso de uma venda não é o fim do processo, né? Às vezes foi só uma batalha, não é a guerra toda, né? Exato. E eu não tenho, né? E eu acho que é uma característica que vendedores precisam ter, esse ego de falar, não, eu não erro, não, o cliente está errado, né? Não é sobre o cliente ter sempre razão e nem estar totalmente errado. São duas pessoas ali que precisam conversar, realinhar as expectativas. Outra coisa que eu gosto muito de falar, que em relação de vendas, a gente ainda tem muitos vendedores que enxergam a situação só frente a frente. E as melhores jornadas de compra e venda que eu tive com os clientes, o meu lead time médio com o cliente hoje são 5, 6 anos, né?
é quando eu trago a relação ombro a ombro. Eu ponho o cliente do meu lado e falo, olha, eu tô com você. Exatamente. Eu tô com você até depois do fim. Então, assim, tem que chegar no resultado que você quer, tem que chegar num custo que seja viável para você e para a empresa, obviamente, né? E a parceria ganha-ganha. E ganha-ganha. Se eu faço um produto que atende, às vezes, a expectativa financeira do cliente, mas me dá prejuízo, daqui 6 meses eu não tenho mais empresa. Exato. Ao mesmo tempo, se eu faço um produto muito caro, que não atende a expectativa do cara, eu sacrifico o custo dele e daqui 6 meses ele pode não estar vivo. Exato. Como empresário. Exato. Então, assim, quanto mais essa jornada, mais ombro a ombro, mais parceria ela for, mais longa ela se torna. Por isso que eu, satisfatoriamente, posso dizer hoje, o prazo médio, lead time que a gente fala, o prazo médio que um cliente vive comigo, de 5 a 6 anos. Eu tenho clientes que estão comigo há 26 anos, eu tenho clientes que estão comigo há 2 anos, mas meu tempo médio, graças a Deus, são 6 anos aí de convivência com o cliente. Legal. É isso mesmo. Porque o cliente, a partir do momento que o cliente já está contigo, ele te vê como um parceiro. Exato. Eu sou o elo da corrente dele. Ele te vê como um parceiro. Eu sou um elo da corrente dele. Principalmente em relações de fornecedor. Se você é um fornecedor, né, o fornecedor não pode deixar de fornecer o resultado. É como você tem na sua casa luz, água, internet, gás. Se eles pararem de fornecer, vamos para o pior situação cenário hoje, que é a internet. Né? A internet, inclusive nós estamos aqui, né, dentro do contexto da internet. Sim. Se parar de fornecer a internet hoje, vira um caos. Tanto que teve uma caída do WhatsApp, né, de algumas outras redes sociais, e deu um balanço bacana aí no mercado. Né? Quando você falou, Bruno, eu queria até aproveitar a deixa aqui, sua, inclusive, e falar desse livro aqui. Né? É um livro que eu já apresentei ao meu amigo Bruno. De forma ousada eu falo ao meu amigo, porque hoje a minha vibração com ele energética é de amizade. A gente já chegou nesse ponto. Já ultrapassamos a parte de conhecidos. Sim. Porque é incrível, né, quando a gente encontra pessoas que vibram como você em todos os sentidos. Né? Até rock and roll a gente curte. É isso aí. Mas enfim, o que acontece? Ele foi presenteado por um dos poucos exemplares que eu tenho. Esse é um livro de minha autoria que eu lancei na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Há 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos, foi em 2014, 11 anos. E esse livro, ele traz uma perspectiva de você conhecer, né, os efeitos dos traços, formas, cores, sons, aromas e sabores nos consumidores. Isso é uma pesquisa científica que tem dentro do próprio livro, onde eu trago algumas informações estratégicas, né? Pesquisas mesmo de pessoas com opinião, né, formadores de opinião, né, e público em geral. E eles demonstraram alguma coisa que a gente pensa que mas não é. É o achismo. Então, você falou que você tem clientes que você faz as embalagens deles. Eu queria que você abordasse e falasse alguma coisa para a gente aqui. Como que é o procedimento que alguns clientes têm de ideia, né? Que pode beirar o achismo às vezes, né? Como você é um profissional, você já entende. Para ele escolher a cor da sua embalagem, o formato da sua embalagem, né? Um traço que pode ter ali dentro do contexto, se a embalagem vai ter algum tipo de aroma, né, naquela embalagem, né? Sim. Se a embalagem ela vai ter o aroma, porque é o aroma aqui para o cliente sentir, ou é o aroma de um produto que vai ali, que vai fixar na embalagem. Porque a embalagem pode ser um tipo de embalagem que é mais porosa que fixa, por exemplo, o cheiro do doce. Sim. Né? O cheiro do salgado, seja o que for. Então, aquilo ali, depois que o cliente comer, que a embalagem fica lá, o cliente vai sentir o cheiro, vai querer comprar mais. Né? Enfim, visual. Como que é essa experiência sua sobre isso? Queria que você falasse rapidamente sobre isso, porque é um fato, pessoal, da relação de empresa-consumidor que é muito importante. É mais do que um carinho, é uma relação de ganha-ganha, de custo-benefício, você potencializando a venda do seu cliente. Quando você traz questões disso. E o Bruno ele tem um know-how muito bacana sobre isso, até porque ele tem meu livro, então ele deve saber, ele tem o dever de saber sobre isso. Eu fiz a lição de casa. Por favor, Bruno, como é que você hoje trabalha nessa área? Na verdade, assim, são 30 anos trabalhando em produção gráfica e mais especificamente 15 anos com as embalagens, né? 70% das embalagens que eu atendo são embalagens de varejo, né? Sim. Ou para consumo final de alimento. Então é fast food. Né? Embalagem para batata, para hambúrguer, para pastel, pizza, enfim. Vamos lá. A embalagem ela cumpre várias funções. A primeira delas realmente é conter e transportar o produto.
Mas as secundárias, e são secundárias só por uma questão didática, é realmente encantamento, apresentação, né? Tornar o produto mais vendável. Em muitos casos, na grande maioria, isso já chega pronto para a gente em termos de conceitos, desenvolvimento, criação. Geralmente tem um escritório de design, uma agência de publicidade que fez isso daí. Mas a gente dá os pitacos também. Então, a escuta ativa são empresas terceirizadas que fazem com o consumidor final. É muito comum, né? 80% dos casos, a loja ou o restaurante que me contrata tem uma agência por trás que fez todo o desenvolvimento. Perfeito. E aí, baseado às vezes numa ficha técnica que eu entrego, que eu encaminho para essa empresa, né, a agência, ela vai desenvolver então o layout e as apresentações. Mas como eu disse, a gente dá os nossos pitacos também, pela vivência, pela experiência, e muitas vezes para olhar, para combinar o aspecto funcional da embalagem, porque a funcionalidade não pode ser, né, não pode deixar de acontecer. A gente não coloca um produto líquido numa embalagem de papel. Não tem, mesmo que seja o copo de papel, tal, mas ele tem lá um aspecto que torna ele viável nesse sentido. Tem um produto quente que vai ficar num plástico. Exatamente. E aí por então, aí vai. Tem as questões funcionais técnicas que a gente tem que obedecer, mas também o aspecto visual, funcionalidade, porque aí é que tá. É um ponto que eu sempre destaco. Quando eu tô aqui negociando uma embalagem com uma empresa e tal, a minha preocupação não é só o cliente que está comprando a embalagem, a gente tem que olhar o consumidor final. Então tem muita coisa que para mim e para você, cliente, está bem resolvido. Mas lá na ponta, o cliente que vai, né, o consumidor final vai falar, puxa, mas não dá para segurar direito. Se eu pegar do jeito que vocês estão propondo, vai abrir o fundo da caixa, por exemplo. Então tem que respeitar as questões técnicas, as questões visuais, mas sempre olhar na experiência do consumidor. É quem está lá na ponta. Não interessa o que eu acho, ou o que o dono da indústria, o dono da loja, o dono do restaurante acha. Interessa o que funciona realmente para o consumidor final. Verdade. E Bruno, isso aí... Aí vem a retroalimentação que ele nos traz, né? Das experiências dele, que transforma na nossa experiência, e a gente faz essa devolutiva, né? E isso é bom. Isso é antigo, né? Isso é do tempo do meu avô. Parece novo, mas ninguém reinventa a roda. Ninguém reinventa a roda. Ela fica às vezes mais redonda, mais bonita. Mas assim, isso é desde sempre. Sim. Meu avô falava. A gente só tá ajustando. Olha só que interessante. Modernizando. Meu avô falava, interessante antigamente, olha, quando ele recebia alguém na casa dele, que agradava ele, que ele se sentia, né, feliz com essa pessoa, olha, eu gosto dele, que ele vem aqui, né, ele traz presente para mim, ele lembra do meu filho, ele lembra dos meus netos, e quando ele vem aqui, a gente tem que botar o melhor copo, o melhor prato para ele almoçar, para isso, né? Então, dessa forma, o que acontece? Ele falava assim, olha, a quem aos meus filhos agradam, a minha boca adoça. É exatamente isso que você acabou de falar. Quem são os filhos dos nossos clientes? O consumidor final. O consumidor final. Exato. Então, quando o consumidor final ele é agradado através do nosso serviço, o cliente fica satisfeito. É lógico. O cliente fica satisfeito. Naturalmente. Então, muito legal. Bruno, eu queria aproveitar a oportunidade, então, né? Primeiro agradecer a você por esse bate-papo. Não, maravilha. Né? Muito bacana. E pedir a vocês aqui que entrem, né, na rede social lá, né, nossa, que é @salcianocompany. Pode entrar, Instagram. E entre na nossa... no nosso canal também. Né? E nosso canal, ele... @i, a letra I, o número 9, a letra B, o número 2 e a letra C. I9B2C no YouTube. E acompanhe. Muitas pessoas bacanas, tanto quanto o Bruno, estarão aqui conversando. Numa outra situação, o Bruno volta, eu prometo que ele volta. Estou prometendo por ele. Acho que a gente tem assunto, mas né? Não tem, bastante, né? Num outro momento, que tem outra coisa que a gente precisa conversar, eu e o Bruno. E aqui no podcast é interessante conversar sobre isso. Sem dúvida. Então, Bruno, eu queria que você finalizasse hoje, primeiro colocando suas redes sociais, para a pessoa te seguir lá, suas redes sociais. Quais são as suas redes sociais? Na verdade, o canal para me encontrar mais rapidamente é realmente o Instagram, porque hoje 80% dos meus clientes, eu gosto dos 80%, porque Pareto sempre vem, né? Exato. Mas 80% dos meus clientes estão no Instagram, então é lá que eu me encontro com eles. Eu estou no @eu.brunobernardes,
tá? Lá eu contribuo com um pouco de conteúdo sobre vendas, mostro um pouco da minha rotina, a minha rotina com os meus clientes, né? Uma coisa que eu preservo muito no meu trabalho é divulgar o trabalho dos meus clientes. Então eu marco eles, tiro foto, divulgo os produtos, porque é essa retroalimentação que eu comentei agora. Eu preciso que o meu cliente esteja bem para que eu esteja bem também. Eu sou o elo da corrente dele. Então, como eu disse, no Instagram, @eu.brunobernardes, contribuo um pouco lá com conteúdo, podem me chamar pelo direct, lá tem o link também para me chamar pelo WhatsApp. Eu dou treinamento, mentoria, né, curso, palestra, pode me chamar para churrasco que eu vou também, se chamar para um show de rock também a gente vai. Opa! E é isso, me segue lá, vamos contribuir um pouquinho, vamos distribuir um pouco do conhecimento que a gente tem e aprender com os outros, cara. Eu acho que uma das coisas que eu coloquei na minha vida, principalmente para a meta desse ano de 2025, foram novos e melhores relacionamentos. A gente tem que estar o tempo todo conhecendo gente nova, renovando os nossos relacionamentos e aprendendo continuamente com as experiências que a gente tem, as oportunidades. Por isso que eu te agradeço. Quantos convites você me fizer para outros episódios desse podcast, que nasce hoje, mas com grandes possibilidades de sucesso, é só chamar. Muito obrigado, né? Agradeço, Bruno. Eu gostaria Show. de fazer também um agradecimento especial aos parceiros, né? Direto e indiretamente envolvidos, né, nesse processo, né? Aqui nós estamos emitindo aqui a partir de Bauru, o Sítio Bauru, né? A Prefeitura de Bauru. Um espaço muito legal um espaço aqui. Bacana. Gostaria de agradecer também a Escola de Gestão, né? Dentro do contexto aí da Prefeitura Municipal, que também deu um suporte necessário para toda essa questão. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Wagner Paiva. Não, sem dúvida. Que involuntariamente ou voluntariamente ou compulsoriamente ele cedeu um espaço para que a gente finalizasse. Ele colaborou bastante para esse episódio acontecer, sem dúvida. É uma pessoa bacana, deixar o nosso... A Asla, que é uma das sustentáculos da tríade, né, que forma junto com o Bruno, né, deixar também... Aí é uma menina incrível, cara. Ela é jovem de idade, mas fora uma da caixa, vivência, uma visão totalmente, bem fora da caixa mesmo, fora cara. Da caixa, totalmente. Mas lá. Bacana. O ciclo de empreendedor dela, ela envolve muitas mulheres, ela dá dica, ela autoestima, é muito bacana. Você que é mulher, eu recomendo muito aí essa interação com a Asla. E agradecer ao público daqui para frente, estaremos juntos, né? O Perspectiva é semanal, uma vez por semana a gente tem um convidado. E legal. A gente vai vendo como vai acontecer o podcast. Muito obrigado aí pela participação, Bruno, mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço aos parceiros. E vamos falar sempre aí dessa relação, buscando a relação perfeita entre empresa e consumidor. Qual seria essa relação perfeita? Já falamos sobre alguma coisa sobre vendas. Né? Vendas 1, episódio 1, Vendas 1, com Bruno Bernardes. Bruno Bernardes e aqui Ramires Salciano se despedindo. Obrigado. Valeu, galera. Bora para as cabeças. Valeu.